Diz a lenda que Calder e Miró estavam num bar em Paris, tomando um vinho ao ar livre, e que de repente passa um vendedor de material de pintura, que Calder compra um pincel, 3 vidros de têmpera, guache, e em cima da mesa de papel do bar, ele pinta o retrato de Miró. A toalha de papel é uma toalha de bar, as manchas são de vinho e a figura lembra Miró. Então, se a história não for verdadeira, ela é muito bem contada. Calder conhece Miró, apresentado por uma amiga, uma estilista norte-americana, e diz, olha, você precisa conhecer um artista que mora em Paris, chamado Juan Miró. Calder, nesse momento, estava em Paris, fazendo performance, uma apresentação com um cirquinho de arame, onde ele fazia essa performance, apresentando pequenos animais feitos de arame, e ele fazia uma narração, e que Miró já tinha assistido. Ele vai à casa de Miró, e desse dia em diante começa uma grande amizade, muito cheia de história, que perdura até a morte de Calder em 1976. Calder está relacionado a uma perspectiva construtiva, né? Porque ele deriva em parte do Mondrian, o uso das cores primárias, etc. Né? A outra tendência foi a chamada arte formal. O Miró é um dos grandes representantes dessa arte formal, que não se obedece a esses parâmetros geométricos da abstração geométrica. Essa arte estava ligada, no caso do Miró, inicialmente ao surrealismo, né, que é uma arte que privilegiava, né, a produção inconsciente, imagem do inconsciente, uma execução livre, sem, né, a interferência da razão. Então são polos bastante distintos, opostos, eu diria até complementares desse universo que foi a abstração do século XX. O Calder realiza a primeira grande exposição retrospectiva dele em 1944. Né? E essa exposição foi vista pelo Mário Pedrosa. Então aí começa essa relação de grande intensidade, né, de convívio entre o Mário Pedrosa e o Calder, que vai perdurar até o fim da vida do Calder. O Pedrosa provavelmente foi o crítico que mais escreveu sobre o Calder. Então mostra esse contato, né, de uma figura da cultura brasileira muito importante com a obra de um artista também de importância no século XX. O João Cabral é diplomata, né? Então morou muito tempo na Espanha, tem uma relação profunda com a cultura espanhola, com a literatura espanhola e com também as artes plásticas espanholas. E, no caso, o Miró, que ilustrou um livro dele, né? Então, eu acho que essas conexões, percebe? Miró com João Cabral, Mário Pedrosa com Calder, estabelecem um contexto de interesses, né? De aproximações, de afinidades intelectuais, artísticas. Essa sala aqui, na exposição Calder Miró, se chama Afinidades Brasileiras, e ela tenta estabelecer possíveis afinidades, né, relações, aproximações Calder Miró com artistas brasileiros. O pano de fundo geral, né, dessa sala é a abstração, que, do meu ponto de vista, é o grande fenômeno artístico do século XX. Aqui do meu lado, nós temos 3 esculturas do Franz Weissmann. É um artista ligado ao neoconcretismo carioca, né? O que a gente vê aqui? Essa exploração dessas formas geométricas que é como se elas se transformassem
ao longo do trânsito, né, do espectador em volta da escultura. Então, eu acho que aí tem uma relação com o Calder, né? Não só na questão cromática, né, das cores, são as cores que o Calder utiliza também, as formas do Calder, embora não sejam estritamente geométricas no sentido, né, que a gente vê aqui, mas também são formas que obedecem a uma estrutura construtiva, digamos assim, que também ocorre aqui. Eu estou aqui ao lado de uma pintura do Antônio Bandeira, que é, acho que talvez o maior representante do Brasil daquilo que se chamou abstração informal. Não há uma organização, digamos, racional aí, mas há uma dissolução, talvez, das formas, né? E um espaço razoavelmente fluido, sem uma definição muito precisa. Isso a gente também encontra na pintura do Miró, esse espaço flutuante, né? Um espaço que não se define exatamente, mas que também se organiza através de formas, mas que não são as formas da abstração geométrica. Uma aproximação entre Miró e Calder. Um exemplo é essa pintura de grandes dimensões de fundo branco, onde Miró executa a pintura usando cores primárias. Calder só admitia cores primárias. Então, esse pequeno mobile ao lado dessa pintura denota as mesmas cores e a mesma formação da grande pintura de Miró, nas cores preto, vermelho, azul e branco. A narrativa da amizade entre artistas é uma coisa recorrente. Picasso, Matisse, tem uma frase atribuída ao Picasso que eu gosto muito. O dia que você morrer, eu não vou ter com quem falar. Enfim, é uma frase atribuída a Pablo Picasso com relação ao seu amigo Matisse, né? E aqui no Brasil, essa estética de uma amizade que aconteceu com Volpi e Bruno Jorge, que aconteceu com Antônio Dias e Leonilson, que aconteceu com Ismael Neri e Murilo Mendes, quer dizer, essa narrativa, essas histórias de amizade entre artistas sempre foi objeto de pesquisa de muitos historiadores.